em pesquisas dela mesmo ou de alguma empresa terceirizada? Só para saber, principalmente quanto ao censo, quanto à questão da população, porque hoje... Desculpa. Eu gostaria que tu fizesse a tua apresentação inicialmente. Desculpa. Eu sou o Flávio Souza, sou assessor parlamentar do vereador Ricardo. Então, só para a gente especificar, porque até é uma grande dúvida que paira, acho que até sobre todos nós, é sobre essa questão dos dados populacionais de Florianópolis. Então, primeiramente, seria essa questão. Depois, eu vou fazer as questões, depois pode ser, por causa do meu tempo, é rápido. Final. Primeiramente, sobre isso. A segunda, se nós temos dados oficiais sobre a profundidade e a extensão dos aquíferos, porque todos nós sabemos que em pouco tempo atrás aí estava uma situação, vereadora, onde todo mundo podia construir em qualquer lugar. Então, nós temos, inclusive, um campo de golfe em cima do aquífero dos ingleses. Então, se a gente tem realmente essas informações da extensão e da profundidade. A outra questão é se há uma pesquisa sobre a salinização da Lagoa do Peri. Porque ele falou que tem uma questão de bactéria, mas a questão da salinização é uma coisa também que alguns biólogos já estão discutindo. E, deixa eu ver... E se há algum programa da prefeitura ou nesse planejamento nós temos alguns morros da cidade onde tem as bicas d'água e tem algumas comunidades que se servem dessa água, e se há algum projeto de reflorestamento a partir de plantas endêmicas. Seriam esses questionamentos. Plantas endêmicas, a floresta natural aqui daí. Ok? Seriam essas informações. Obrigado. Ok, obrigado. Tem mais uma inscrição ali, por gentileza. Ok. Boa tarde a todos. Apresentação, por favor. Sidney Niederle, da assessoria do vereador Dinho. Vou dividir aqui. São alguns questionamentos e talvez até sugestões. Com relação às águas, a dependência com relação ao abastecimento da cidade com águas vindas do continente, né, coloca a gente numa situação em que há necessidade sempre maior e integração com os municípios vizinhos, né, buscando medidas de preservação dos cursos dos rios e das nascentes. Né. Em que medida esse processo se dá hoje, né, de relação com os municípios, de integração nesse sentido, né? E considerando que mais e mais a gente vai precisar buscar medidas que estimulem a preservação ambiental, como mesmo considerar os serviços ecossistêmicos, né? Pagar produtores, pagar pela preservação. A captação de água de chuva, né? Com uma alternativa para suprir parte da demanda de água no município. Está sendo considerada no planejamento, porque, assim, eu já conheci experiências no interior, onde se faz cisterna para captar água da chuva, no Nordeste brasileiro se faz isso, não há por que não se buscar medidas desse tipo aqui, né? E pode ser dar mais ênfase nisso, né? Com relação aos esgotos, eu ouvi há 2 semanas de um diretor da Casan que nunca se teve tanto recurso disponível para esgoto no Brasil, e que isso inclui Florianópolis, inclui Santa Catarina, né? O que me parece que há uma certa morosidade, uma dificuldade em implantar projetos, né? E este mesmo diretor também colocou a dificuldade de conseguir licenças ambientais, né, para isso. Ou seja, para se implantar infraestrutura que vai preservar o meio ambiente, nós precisamos de licença ambiental, quer dizer, há um contrassenso ali que precisa ser resolvido. Se intensifica a negociação, se busca
consensos, eu acho que tem que montar aí uma força-tarefa para buscar alternativa nesse sentido. Eu vou ter mais um minutinho, né, vereador? Mais um minutinho para a conclusão. Primeira, com relação às águas? Era com relação à integração com os municípios vizinhos no sentido de preservação dos mananciais que abastecem a cidade. Com relação aos esgotos ainda, em comunidades pequenas, que foi citado aqui, que podia se buscar alternativas para o tratamento, há experiências também riquíssimas da IPAGRE e da Embrapa que podem ser aproveitadas, né, no tratamento individual do esgoto, né, que pode ser uma sugestão interessante. E, com relação à drenagem, eu, particularmente, não entendo o investimento em drenagem ou qualquer serviço público como um investimento que não dá retorno. Isso é eminentemente política fiscal. Isso é motivar a economia. Isso é desenvolvimento. Obrigado. Eu pergunto se mais alguém deseja fazer o uso da palavra. Inscrição do vereador Celso Sandrino. Boa tarde a todos. Quero saudar a mesa, os demais presentes. Na verdade, a apresentação é bastante longa, mesmo com toda a tentativa de resumir, traz informações muito importantes para nós, principalmente aqui para a Câmara. Mas eu fico um pouco preocupado, Átila, com todas essas etapas que têm que ser vencidas. Se em dezembro de 2010, até o questionamento era para a engenheiro, nós teremos condições, em função de todas essas audiências, um pouco preocupado com esse prazo, né? Isso é só uma constatação. Na questão do setor de água, apresentado ali pelo engenheiro da MPB, se esse planejamento nosso que apresentado foi em cima da outorga já. É isso? Em cima da outorga existente. Desses mananciais que tem aí, o que hoje é outorgado. Tá bem. Sobre o setor de esgoto e água também, é muito questionado aqui, principalmente os vereadores dessa legislatura, que estão aqui pela primeira oportunidade, pelo vereador Jaime, que sempre questiona esse contrato que a Prefeitura renovou com a Casan. Nesse sentido, todas as informações, todos os problemas apontados aqui, eu não sei se na época, Nelsinho, tu que é da Casan também, a Prefeitura já tinha essa informação, já tinha essa ideia desses problemas todos, e se no contrato, que eu infelizmente não conheço, prevê alguma coisa ao longo prazo que a Casan suprir todas essas dificuldades. Isso era uma das outras questões. E parece que a questão da drenagem urbana é uma questão muito evidenciada pela falta de desconhecimento total, né? Só aqueles que estão à vista mesmo, mas a cidade cresceu muito rapidamente, e aquela foto que você mostrou ali do canal, ali da Avenida Otto Gamadessa, se não me engano, parece que hoje ele já está tampado até. Basicamente todo aquele canal está tampado, né? Então, muita coisa deve existir na cidade, se não se tem informação hoje, então, muita coisa de drenagem urbana, principalmente no perímetro urbano, já não deve ter informação nenhuma. Só para saber se foi levantado, está tudo levantado. Não tem cadastro. Tá. Não tem. E, por último, uma informação muito importante, até faço isso pela questão lá do sul da ilha, que a gente vive uma verdadeira guerra na questão do projeto em si, do destino final do efluente tratado, quando fala em emissário submarino para a Praia do Campeche. Importante a informação da avaliação e análise que foi feita em função daquilo que o Mosal coloca de alternativa. Dá 2 minutos para eu. Não, obrigado. Principalmente lá da questão do sul da ilha, da questão daquilo que é apresentado pelo Mosal, né? Como alternativa, sempre também tinha essa mesma visão de uma solução por infiltração, pela situação do valor da pouca terra que tem. Temos praticamente 60% da área, que é a área que não pode se construir, área de preservação e parques e áreas de
de parques naturais e tudo, é pela dificuldade que eu não consigo